como aumentar a sua capacidade de decorar conteúdos para o vestibular. Ai, Carol, decorar, eu não quero decorar, eu quero aprender. A tia Nazaré na escola falou que decorar é pros fracos, que a gente tem que aprender. Pois é, mas a tia Nazaré não preparava vestibulando de medicina. No fundo, você sabe que tem um monte de coisa que tem que decorar no famoso macete, no peito e na raça. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre isso. Técnicas para aumentar a sua potência mental de dar aquela decoradinha de leve. Fica comigo. Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio do Caindo na Real para o vestibular de medicina e hoje a gente vai falar sobre aumentar a potência intelectual de gravar, decorar, que é o que a gente tenta falar pra gente que não precisa, que tudo com jeitinho vai, uma mnemônica, um macete, mas no final das contas exige o que mesmo? Memória. E memória é fixação. E fixação, dando voltas na palavra que a gente não quer falar, envolve sim um pouquinho de decoreba, né, gente? Só que eu entendo quanto isso pesa, porque quando a gente fala decorar sem técnica, parece impossível. Você sente uma enciclopédia, você sente usurpado, não cabe mais nada para ser decorado aqui. Então, assim, a ideia desse vídeo é dar uma desconstruída, fazer uma coisa meio brincando, mas dar uma desconstruída, que de fato, memorização é decoreba, é decorar. Só que a gente tem formas e formas de fazer isso, que é justamente o que vai diferenciar uma memória de curto prazo para uma memória de longo prazo, que é a memória que pode ser acessada lá na hora da prova com facilidade, com mais segurança, e é a memória que a gente deseja obter, principalmente para aqueles conteúdos mais importantes, mais recorrentes e que vão garantir a sua aprovação. Então eu entendo perfeitamente que role aquele medo do tipo, mas não é melhor aprender do que decorar? É óbvio, né, gente? Até porque uma coisa para ficar bem decorada, de preferência, ela tem que ser aprendida. Isso é uma coisa legal para te falar. A grande sacada da eficiência de memorização, de decorar, é você unir duas coisas: repetição e conexão. É impossível, principalmente para conteúdos muito extensos, como que você vai precisar dar conta se preparando no vestibular de medicina, você achar que simplesmente vai repetir e decorar e acessar aquilo facilmente dentro do contexto da prova e não vai ser bem assim. A repetição pura e simplesmente sem nexo, ela não vai conseguir efetivamente armazenar em memória de longo prazo a maior parte dos conteúdos. Então, a repetição associada à conexão é a chave do sucesso. E o que seria essa conexão? É linkar ideias. Vou dar um exemplo da biologia, né, que é minha praia. Ai, Carol, eu sempre confundo, eu sempre erro aquele negócio lá da osmorregulação dos peixes ósseos, que tem o peixe da água salgada, que tem o peixe da água doce, que um bebe água, que o outro não bebe, que um urina muito, que o outro urina pouco, que um excreta as colas brancas, o outro absorve. Ai, meu Deus, já deu até desespero. Quem é qual? Entenda uma coisa, se você simplesmente vai lá, faz um desenho, peixe marinho. O peixe marinho bebe água do mar. O peixe marinho perde água por osmose. O peixe marinho urina pouco. Mas você não entendeu nada, aquilo não tem sentido nenhum, não tem conexão nenhuma. Por mais que você fique lendo e relendo, repetindo e repetindo aquilo 1000 vezes, eu aposto a ponta do meu dedo mindinho que se cair aquilo na hora da prova, você ainda assim vai errar. Você vai ter dedicado horas e horas de estudo o ano inteiro, você vai ter feito 15 mil resumos sobre isso, você vai ter repetido isso 1 milhão de vezes e ainda assim você vai continuar a errar. Por quê? Porque quando você tenta decorar, principalmente algo mais complexo, sem aprender, de fato não tem sentido. Então a memorização, quando você faz repetição associada à conexão, funciona. Então eu vou lá e entendo, a lógica desse negócio aqui é osmose. O peixe de água salgada, ele perde água para o ambiente porque é um fenômeno osmótico. O ambiente é hipertônico em relação a ele. Sempre o hipertônico é quem puxa a água. Legal. Então, se ele perde água por osmose, o que ele vai fazer para compensar essa água que ele está perdendo? Ele vai beber a água. Putz, mas a água que ele bebe é água salgada. Ele quer a água, moléculazinhas H2O. Ele não quer o sal. Então, o que ele vai fazer com esse
excesso de sal que ele ingere. Ele vai excretar ativamente pelas brânquias. Bacana, fez sentido. E urina, ele vai urinar muito ou ele vai urinar pouco? Bom, já que ele perde tanta água por osmose, ele quer poupar água no corpo dele. Então a coisa mais lógica, que tem mais nexo, é que ele urine pouco. E a partir do momento que você entende tudo isso, você conecta todas essas ideias e você repete isso fazendo várias vezes esse tipo de exercício, olhando de vez em quando as suas anotações no resumo, repassando o passo a passo do raciocínio na sua cabeça, você garante que aquilo efetivamente foi decorado. Então, esses são os dois grandes bisusões da parada da memória, da decoreba. Repetição associada à conexão. Anota isso daí no post-it fluorescente e fica conectando e repetindo essa ideia para você não esquecer. Que piada horrível. Bom, outra coisa que eu queria falar que é muito importante é que decorar por decorar, primeiro que é inviável em termos de quantidade de informações, né? Humanamente impossível. Segundo, que foge às principais habilidades hoje exigidas de você nas provas de vestibular. As provas são contextualizadas, não tem mais aquele padrão clássico de prova como antigamente, que era assim, dar uma fórmula x igual a 9y, nananã, e falar, descubra o valor de x. Na maior parte das questões, as questões estão contextualizadas. Então, para eu calcular o valor de x, primeiro eu tenho que entender que a Mariazinha foi na feira e que no dia da feira, o tomate, que na semana passada custava x, agora teve um aumento percentual de 7,5%. Então, é tudo muito contextualizadinho, sabe? Então, a decoreba, ela te traz as ferramentas básicas e conceituais que lá na hora da prova você vai precisar acessar para se encaixar dentro da múltipla diversidade de possibilidades de como aquele mesmo assunto possa ser cobrado. Então também não adianta você decorar uma questão. Caiu uma vez uma questão há muito tempo atrás na UERJ perguntando uma coisinha específica de impulso nervoso. Então eu vou decorar aquele jeitinho que perguntou e daí pra frente eu nunca mais erro. Dificilmente vai cair de novo, principalmente na mesma banca, a mesma pergunta. Aquele assunto, impulso nervoso, pode voltar a cair 20 vezes. Mas cada vez perguntando de uma forminha diferente, com um pitacozinho do professor que elaborou aquela questão diferente. Então, você domina os conteúdos básicos, os conceitos básicos e treina com muitos exercícios, com muitos simulados, de preferência questões inéditas, né? Porque isso traz esses desafios a mais. Fazer só prova antiga acaba trazendo essa limitação de que provavelmente não vai cair de novo exatamente como já caiu. Então, mais um motivo da importância de simulados inéditos bem feitos, bem contextualizados, porque isso aumenta o nível do desafio para você conseguir fazer essa relação entre o que você está memorizando e como aquilo está caindo em prova. E quando você entende que, no final das contas, o mais importante são essas conexões, você vai aos pouquinhos conseguindo potencializar sua capacidade de memorização, sua capacidade de decoreba. E deixa a palavra ficar feia mesmo. Eu não quero decorar, porque no final das contas, o macetão do no peito e na raça tem coisa que a gente vai ter que decorar mesmo, vai ter que gravar mesmo, é a grande verdade. Claro que, repito, devidamente compreendido, entendido e linkado. Qualquer dúvida sobre esse assunto, qualquer sugestão de um próximo tema, é só deixar aqui nos comentários e semana que vem a gente se vê. Um beijo, tchau!